Olá pessoal, tudo bem? Você está pensando em vir aqui para o Canadá com a sua família? Então se liga numa dica importantíssima que a gente vai dar para vocês agora relativa ao processo de imigração e que nenhuma agência falou para a gente. Eu estou falando o seguinte, você que vem como cônjuge, né, marido, mulher, companheiro, companheira, você tem um papel fundamental no processo migratório. Fernando, explica um pouquinho, por favor. Por exemplo, no nosso caso, a gente veio para cá, para o Canadá, eu como aplicante principal, estudante, e ele veio como trabalhador, né? E desde que a gente estava lá no Brasil, sempre que a gente ouvia falar sobre imigração, a gente ouvia falar, inclusive um consultor nos disse numa conversa privada, que a nossa possibilidade de imigração era em cima de mim através de um programa federal chamado Canadian Experience Class, que é um programa voltado para quem faz college ou universidade, enfim, quem estuda aqui no Canadá. E a gente veio com essa mentalidade, chegamos aqui, quebramos a nossa cara, porque o governo meio que parou de usar esse programa, até voltou recentemente, mas com pontuações impossíveis, altíssimas. E aí é que a gente começou a buscar alternativas e ver como é que a gente poderia fazer, que alternativas a gente poderia criar. E aí, nessa pesquisa, a gente descobriu que o cônjuge pode sim liderar um processo de imigração, não precisa ser através do primeiro aplicante principal, que é o estudante, né? Pode ser através do cônjuge. Ele pode se tornar o aplicante principal no processo de residência permanente. E como é que isso funciona? Funciona da seguinte forma. Nós chegamos aqui, despreparados, sem essa informação, até que a Fernanda, descobrindo, né, Fernanda, nossa consultora informal de imigração, descobriu que havia alguns programas que eu me encaixaria e que eles permitem a questão da imigração. Esse é um programa chamado Trades, e que ele vai te dar uma oportunidade, uma alternativa muito interessante. Nós chegamos aqui tem 2 anos e 8 meses, mais ou menos, 7 meses, e a gente não sabia disso. Então eu fui trabalhar num lugar, trabalhei na Home Depot, 5 meses, depois eu trabalhei mais 10 meses numa cervejaria, depois mais 3, 4 meses em outro lugar, até que a gente se deu conta desse programa. Assim que a gente chegou, eu já podia ter ido trabalhar para um lugar que eu estou trabalhando hoje, só que eu não sabia, e eu não fui. Se eu tivesse começado naquela época, eu já teria já 1 ano habilitado, já estaria habilitado a me inscrever no programa de imigração há pelo menos 1 ano. E a gente perdeu aí 1 ano, 1 ano e meio nessa história, porque realmente a gente não sabia, e as consultorias falham muito nisso, em ensinar isso. Enfim, Fernanda pode falar um pouquinho mais sobre os programas. Né? O que acontece? Eu até tenho um caso que aconteceu recentemente, uma moça que estudou o mesmo curso que eu no college, também veio com um cônjuge. O marido dela, desde o início, já foi trabalhar numa determinada profissão e eles já receberam a residência permanente. Estão em vias de, mas falta só praticamente um último passo, mas eles já estão com a vida deles resolvida através do programa, acho que provincial de Ontário. E a gente perdeu muito tempo, então a gente está fazendo esse vídeo aqui no intuito de alertar vocês a talvez não perderem tanto tempo em explorar as possibilidades que possam vir através do cônjuge. Que possibilidades são essas? E a gente está falando de um caso muito específico nosso, aqui em Ontário, que pode não ser o caso aí seu, mas enfim, a gente vai falar do nosso caso, né? Então, assim, por exemplo, tem um programa chamado Express Entry Skilled Trades Stream de Ontário, que é um programa provincial de Ontário, mas que usa o sistema de pontuação federal. Quem pode se inscrever nele é quem tem pelo menos 1 ano de trabalho em algumas profissões que são chamadas trades. Dá exemplos de trades aí. Acho que, se não me engano, mecânico, pessoal que trabalha em fábricas de solda, cabinet maker, que é o meu caso, né? Fábrica de madeira, móveis, né? De carpintaria. Enfim, há vários outros. Manutenção predial, que era o caso do marido dessa pessoa que eu conheço. Em alguns lugares, até como babysitter, não é o caso de Ontário, mas babysitter também garante algumas entradas no programa em outras províncias. Enfim,
E isso está sempre mudando também, né? É importante também saber que isso é meio dinâmico. A lista de profissões, ela fica durante um bom tempo, mas de vez em quando pode mudar, entendeu? Então você tem que saber, primeiro, para a província que você está indo, quais são os programas de trades que existem nessa província. Sim. E aí você buscar se preparar, aí até aí mesmo do Brasil, para quando chegar aqui já busca um emprego naquela área ali. Já entra direto, não faz que nem eu que perdi um ano e meio, e agora que eu entrei, estou prestes a completar um ano. Quer dizer, a gente ainda não é elegível e a gente vai tentar isso daqui a uns 2, 3 meses mais ou menos. E tem um outro programa também de Ontário que chama Employer Job Offer In Demand Skills. Esse daí também tem uma lista de In Demand Skills, de profissões em demanda, diferente do programa que eu falei anteriormente. Então são duas listas diferentes, entendeu? São regras diferentes para você ser elegível. Então é um joguinho de xadrez ali que você tem que permanentemente estar prestando atenção também. E tem um federal, que é o Federal Skilled Worker, que é federal, que é pelo governo federal, que a pontuação é um pouco mais competitiva, porque os programas provinciais, por exemplo, eles não levam em consideração o fator idade, os programas federais levam, então aí se você já é um pouco mais velho como a gente, você já leva uma certa desvantagem nos programas federais. Mas enfim, tudo isso para dizer que quando vocês aí vão lá no Instagram nosso lá, ou aqui no YouTube, perguntando, tem emprego aí de quê? Tem hotel aí para eu trabalhar? Tem loja? Tem restaurante aí para eu trabalhar? Gente, tem. É relativamente até fácil conseguir. Fácil. Mas não vai te ajudar se a tua intenção é imigrar. Se você é um cônjuge de um estudante que está vindo aí fazer mestrado, né, que é o boom aí do momento. Se você está vindo, o cônjuge, né, se vocês pensam em imigrar e o cônjuge vai para uma loja, que nem ele foi, por exemplo, a Home Depot, eu acho perda de tempo, porque tem oferta de emprego nessas áreas de trades. E aí a gente não tem como falar quais são aqui, porque aí eu acho que é um trabalhinho também de vocês aí, procurar ler as listas do governo de profissões, está tudo nos sites oficiais. E encaminhar aí esse primeiro ano, esses primeiros 2 anos, para você poder ter um perfil elegível a um desses programas de imigração, né? A gente vai deixar aqui um link aqui do governo que você pode entrar e aí você tem que esquadrinhar o site, tem que aprender a navegar nele. Isso aí realmente não dá pra gente ficar fazendo daqui. Até porque não somos autorizados, a gente não é consultor de imigração. A gente está falando da nossa situação. Aliás, a gente sempre fala da nossa situação. Mas é importante você, se tiver a oportunidade, já se preparar no Brasil. Eu quero trabalhar com carpintaria. Faz um curso de carpintaria antes de vir para cá. Eu quero trabalhar com solda de navios. Faz um curso no Brasil e vem para cá. Tem uns cursos muito bons de Senai, Senac, enfim. E aí você vem para cá. E outra, nunca vai se esquecer do inglês. Sim. Esses trades, eles exigem uma nota menor de inglês. Sim. Meio que básica. Só que assim, você vai lá, faz a prova, tira a nota básica. Poxa, legal, eu sou elegível. Mas será que o seu perfil é competitivo? Porque quanto maior a sua nota de inglês, maior a sua pontuação. E maior a sua pontuação do seu perfil, mais competitivo você é. Exatamente. Sem contar que você ainda agrega os seus pontos para o perfil do aplicante principal. Então, assim, é um jogo de xadrez, é um quebra-cabeça, assim, muito interessante de ser montado. Muito interessante. E você vai ter que estar sempre se preparando. Exatamente. Imagina, é só chegar lá, só eu arrumar um emprego desse aí que o Flávio e a Fernanda estão falando que eu estou dentro? Não. Você tem que arrumar um emprego desse, né, o cônjuge no caso, porque tem que ser full time, por isso que a gente está batendo na tecla do cônjuge. O estudante não vai conseguir fazer isso. Nem pode, né? Nem pode. Você tem que arrumar esse emprego, você tem que ficar, sei lá... No mínimo 1 ano, né? Por aí, em torno de 1 ano, 9 meses, 1 ano, dependendo do programa. Você tem que, num deles aqui, você tem que ganhar um determinado salário, não pode ser mais baixo do que aquilo. E você tem que ter uma nota de inglês que é até baixa, mas se você tiver um salário maior do que eles dizem, se você tiver um inglês maior do que eles dizem, sua pontuação vai subindo. Aí você tem chance. Não basta só trabalhar ali, dar o couro, dar duro ali no trade. Você tem que agregar as outras coisas no seu perfil também. Tem uns desses trades que você, com 9 meses, você já se habilita a se candidatar, mas aí você vai precisar do apoio da empresa que você trabalha. Isso significa carta, salário, recomendações, enfim,
algumas coisas que são obrigatórias. A partir de um ano, você não necessita mais de ajuda nenhuma da empresa. Isso também é uma outra coisa que é uma vantajosa. Programa. Você vai para um outro, você é elegível a um outro programa. Então, assim, estudem os programas, entendam o que vocês estão querendo, para onde vocês vão e observem bem quais são os NOTs, que agora são tiers, para aquilo que você está aplicando, que isso vai te ajudar e muito. E o inglês, gente, vai ser sempre importante. Não interessa se você vai tirar 10, 11, enfim. Quanto maior a nota, melhor. Se você puder gabaritar a prova, muito legal. Eu consegui uma nota bastante legal, bastante boa, e agreguei mais pontos do que a gente esperava para o perfil da Fernanda e para o meu futuro perfil também. Isso aí. Então a gente está ajudando em todas as posições possíveis aqui. O estudante, claro, continua tendo a responsabilidade grande nisso aí. Tem que buscar também quais são as 2, 3, 4, 5, quais as opções, porque geralmente você tem mais de uma opção. Não acredite naquele consultor que diz que você vai só pelo Canadian Experience Class. Mentira! Consulte vários consultores. Não acredita no que te falam assim de cara, né? Você tem que pesquisar por conta própria, entendeu? E tem que desconfiar, e acho que isso aqui pode dar certo. E aí tem todo esse universo aí que o cônjuge pode agregar. Esse era o recado. Tá? Preparem-se. Preparem-se. Até a próxima.